desde o momento que aconteceu. A gente da Casa da Caridade, se vocês perceberem, a gente pede em todas as orações, né? Pelas crianças do mundo inteiro, do Brasil, do nosso Brasil, as nossas crianças. Mas a gente tem que falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso. A gente está assistindo muita coisa na internet, muita coisa nos jornais desde ontem. Nós sabemos que é uma coisa horrível, é terrível, sobre todas as visões humanas, esse ato é terrível. A visão religiosa é um ato terrível, a visão psicológica é um ato terrível, a visão de caráter e moral é um ato terrível. Por todas as visões que você encontrar, é um ato terrível. Um ato terrível, um ato reprovável, um ato que é inexplicável à luz humana, dos olhos humanos, né? Mas é um ato que encaixa perfeitamente numa sociedade que nós vivemos hoje. E eu vou dizer uma coisa assim que pode parecer muito dura, mas essa semana uma pessoa fez uma crítica construtiva e é uma pessoa que eu gosto muito, então não tem problema nenhum escutar uma crítica construtiva de uma pessoa que você gosta, e nem de quem você não gosta, mas de quem você gosta você escuta com muito amor, porque não é uma crítica, é um conselho. Falando justamente sobre divulgações de fotos, no caso, né? E falando que sobre divulgar foto, me colocou assim, olha, divulgar a foto de uma pessoa que sofre racismo não vai diminuir o racismo, pelo contrário, às vezes até alimenta. Eu vi ontem também sobre a questão de não colocar as fotos do agressor. É sobre esse assunto que nós podemos falar hoje em relação a isso. Tapar o sol com a peneira nunca, mas nunca vai ajudar. Esconder nunca vai ajudar a inibir. Nunca. Porque o que você esconde não tem como você trabalhar. Sentimentos, ações, tudo que acontece na nossa vida precisa ser trabalhado. E é um trabalho em sociedade. Essas coisas acontecem também fruto de uma sociedade doente que nós temos. Mas não é doente nessa situação de doença física, é doente numa situação psicológica, é doente numa situação de espiritual, é doente nesse sentido. Concordo plenamente que colocar a foto de uma pessoa que buscava isso é realmente dar para ele o produto do que ele praticou. Mas não divulgar que isso aconteceu é extremamente complicado. Porque você manter as coisas escondidas, as coisas que você acha feio, as coisas que você não quer ver, as coisas que você não quer acreditar que aconteça, mas acontece no mundo inteiro e principalmente no Brasil, é uma forma de você se esconder da realidade, de enfrentar a realidade e dos atos dela. Todos somos responsáveis pelo que aconteceu ontem naquela creche. E cada um de nós com sua responsabilidade individual. Você pode até não concordar com o que eu vou dizer agora, mas todos os pequenos passos formam caráter, formam pessoas e formam espíritos. Um dia, eu disse numa live, lá no início, quando eu comecei os trabalhos, e ainda muito distante dessa questão de internet, de como eram pesadas as coisas que as pessoas que se escondem, né, por trás da internet falam. Eu disse numa live que os meus filhos serão criados dentro de uma igreja, dentro de uma religião, dentro de um centro, dentro de um lugar religioso, é isso que eu quis dizer, dentro de um lugar em que habita a espiritualidade. Na época eu disse igreja, e aí, bom, deu uma diferença enorme, porque para as pessoas uma palavra, uma coisa que você fala, diferencia o mundo, diferencia você, diferencia tanta coisa. E eu disse isso, que meus filhos seriam criados dentro de uma religião, dentro de uma espiritualidade, enquanto estivessem sob o meu comando.
E aí eu sei que hoje nós vivemos uma época de muita liberdade, e eu concordo, há de ter muita liberdade mesmo para que os indivíduos sejam eles mesmos. Mas enquanto eles estiverem sobre a minha batuta, a responsabilidade também recai sobre mim. A responsabilidade também recai sobre a criação que eu decidi escolher para os meus filhos, sobre os meus exemplos, o que eu passei por ele. Então, enquanto eu estiver com a batuta, eu irei fazer da melhor forma que eu puder para colocar eles no caminho. Pode ser que não dê certo, pode ser que lá na frente ele saia exatamente o contrário do que eu queria, mas não vai ser por falta de tentativa e não vai ser por falta de ter afrouxado a corda para ele. Esse é um ponto. Polêmico, mas é um ponto. Então, quando eu disse que eu ia criá-los dentro de uma espiritualidade, dentro de uma igreja, era para dizer que dentro, quando você coloca os seus filhos, sempre, dentro de um lugar que fale sobre Deus, que fale sobre Jesus, que mostre o caminho do bem, desde que seja lá na família, da escolinha de Belém, da família de Jesus, do jumentinho que levava Maria, desde que ele aprenda lá do início, não importa qual a sua crença, ele vai entender que existe um Salvador que passou por aqui e se sacrificou. Quando você conta a história do Calvário, aproveite a Semana Santa para contar para o seu filho a história da Semana Santa. Ah, mas é muito triste. Não, é a realidade, é a realidade. Conte para ele o que as pessoas foram capazes de fazer com alguém tão bom, com alguém tão puro, com alguém tão necessário, um espírito mais evoluído que passou, não é? Pense nisso, conte para ele, diga, olha meu filho, essas coisas acontecem, porque a humanidade está cada vez mais fria. Na Bíblia vem dizendo assim, que por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por conta da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas você vê que mesmo diante da tragédia do que aconteceu ontem, nós temos lutado para que o amor não esfrie. Nós temos lutado para permanecer nesse amor de Jesus. Quantas pessoas em corrente de oração, quantas mães hoje acordaram, inclusive eu como mãe, eu como médium, eu como pessoa, acordamos hoje olhando para o espelho e pensando, meu Deus, né? A que ponto chega uma humanidade? A ponto da frieza, ao ponto de que você não deve falar certas coisas, você hoje não pode fazer certas coisas, porque existe uma batuta de uma crítica, de um politicamente extremamente correto, que não existe. Então, tá muito difícil hoje em dia, como tá difícil palestrar, como tá difícil falar, como tá difícil expor, tá difícil de todo jeito, porque as coisas pequenas machucam as outras pessoas a um ponto. Por quê? Porque quando você não esconde a realidade, é preciso se entender onde está a fraqueza humana para poder combatê-la. É preciso entender onde está residindo a maldade humana para combater. Começa por nós, conosco. Como sociedade que deixa para lá também os tratamentos psicológicos. Hoje eu já escutei uma pessoa falar que hoje em dia tudo é psicólogo, tudo é psiquiatra, tudo é problema, tudo não sei o quê. Eu já escutei uma pessoa falando isso, mas sabe por quê? Nós somos mesmo uma geração que procura psicólogo, porque a geração passada e as outras gerações não tiveram isso. Nós viemos de uma geração que trabalhava os seus anseios. Nós viemos de uma geração que trabalhava seus problemas e que muitas vezes não era da forma correta. Nós viemos de uma geração também que tinha vergonha de dizer que estava triste, que tinha vergonha de dizer que fracassou, que tinha vergonha de ser quem eram. E por isso nós viemos uma geração que procura psicólogos e psiquiatras. E graças a Deus, porque talvez tratando essa geração de hoje, a geração dos nossos filhos e dos nossos netos, possa ter um pouco mais de paz, possa ter mais evolução. Então, triste, o que me conforta em saber daquilo tudo é que aquelas crianças não morreram. Aquelas crianças continuam vivas.
aquelas crianças tiveram uma passagem, por assim dizer, terrível, mas eu tenho plena, absoluta certeza de que naquele exato momento daquele ataque, a espiritualidade já havia desligado aquelas que porventura passaram por isso. Logicamente que aquelas outras que assistiram, aquelas professoras que estavam ali dentro, vão precisar de do apoio espiritual, do apoio psicológico, do apoio da sociedade. E até quando? Até quando nós vamos tampar o sol com a peneira? Até quando nós vamos agir? Uma vez também me disseram assim, não, mas acontece muita coisa no mundo, é porque a gente só se foca nas coisas ruins. Tá certo, acontece muita coisa boa mesmo no mundo. Mas não é que a gente se foca só nas coisas ruins, não. É que as coisas ruins acontecem. E nós precisamos trabalhar isso. E nós precisamos enfrentar isso. Porque aí você só sente a dor do próximo quando ele está dentro de casa. E muitos esperam, né, que se fale sobre o perdão daquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que o que ele vai passar agora não é nem metade do que ele vai ter que enfrentar no pós-morte, na outra vida. Não é nem metade da justiça, nem 1% da justiça que ele enfrentará. Deus é justo. Deus é justo. Deus tem a batuta da justiça. A justiça terrena não é nada comparada à justiça divina. Não é nada comparando a exatidão em que os pesos, em que os pesos estavam lá.